nossa comunidade, né? Estamos recebendo aqui integrantes de uma associação que cuida de pessoas que têm dificuldades com a audição, né? A Daniela a gente já conhece, você de casa também, né? Porque ela esteve conosco aqui nos estúdios, nos debates realizados ano passado, na eleição, etc e tal, e hoje vem para conversar um pouquinho a respeito desse dia que é o Dia do Surdo. Tá traduzindo, inclusive, aqui para a Sirlene, que é da entidade da associação, né? Agora você vai ter que falar para nós aí, a Daniela que vai traduzir para o nosso ouvinte. É isso, Daniela? Bom dia. Seja bem-vinda. Fala Bom pertinho dia. do microfone. Tudo bem? Diz aí para nós. Você vai ter que falar para o ouvinte agora, porque nós não estamos mais na tela. Então, você vai ter que falar com a voz. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. A partir de agora, então, a Sirlene vai começar a falar e eu vou traduzir você vai para o fazer português. a tradução. Isso. Perfeito, então. Então, seja bem-vinda, Sirlene. Ela é presidente da Associação dos Surdos, é isso? Diz pra gente aí. Isso. No momento, agora esse ano, eu assumi a presidência da Associação de Surdos. Então, a gente está buscando algumas coisas, conseguir algumas coisas, algumas mudanças para a nossa comunidade surda de Sorriso e da região também. Muito bem. Quantas pessoas hoje temos nessa entidade, associados, filiadas, enfim? Quantas temos? Vamos lá, será que ela tem esse número ou não? Então, a associação, ela não, até pouco tempo ela não tinha sócios. Os surdos estavam bem espalhados, escondidos. Então, a gente está buscando oficializar a associação agora esse ano, com CNPJ, documentação toda. E a gente identificou mais ou menos ali em torno de 90 surdos. Só que a gente sabe que tem muitos surdos que estão escondidos dentro de casa. Então, a gente tem todo esse trabalho de sensibilização junto à comunidade para trazer esses surdos, para mostrar esses surdos para a gente também. Estão fazendo um trabalho de estruturação da instituição da entidade, é isso? Para poder realmente atender o interesse dessa comunidade, né? É por aí? Isso, a gente precisa da questão de documentação, a gente tem todo um processo de cartório, passa por advogado, a gente já fez esse processo e agora a gente está aguardando, então, o contador fazer o nosso CNPJ para a gente ter, de fato, a nossa associação. Muito bem, ninguém tem nem ideia, então, de quantas pessoas têm surdez, são surdas aqui em Sorriso, quantas seriam, que teriam necessidade desse atendimento, desse acesso, enfim? A gente não tem. Como assim a associação, ela até pouco tempo não tinha informações, não tinha uma busca, uma procura, então a gente de fato não tem. Eu retornei aqui para Sorriso agora recentemente e fiquei muito preocupada com essa questão. Então, por isso eu resolvi assumir a presidência, porque eu acho que Sorriso tem muita necessidade quando a gente trata da pessoa surda. A sociedade como um todo desconhece o surdo, desconhece a questão da identidade surda, que é muito marcante dentro da comunidade surda, não tem informação, e isso faz com que a gente não tenha acesso aos bens e aos serviços, e a gente precisa mudar isso, precisa brigar para mudar isso. Não tem nenhum espaço hoje em Sorriso oficialmente que receba esse público, que tenha um atendimento diferenciado, específico para surdos? Não? Nada. Eu já fui em diversos locais e a gente não consegue se comunicar. Quando a gente consegue escrever, mas as pessoas ficam com medo, a gente às vezes pede para a pessoa, olha para mim, para eu tentar fazer uma leitura labial, para a gente tentar gesticular, e as pessoas têm medo de conversar com a gente. As pessoas não são abertas. E a gente precisa se abrir a isso. Um exemplo, uma surda que fica grávida, ela vai no posto de saúde, ela não tem um intérprete para auxiliar nesse atendimento. Isso é muito difícil. Então, a gente teria que ter aqui em Sorriso alguma pessoa, uma central de intérpretes ou alguma coisa que dê acessibilidade para a pessoa surda de fato. Que coisa, hein, gente? Eu estou aqui, assim, ouvindo ela colocar, né? Está sendo feita, para quem está nos ouvindo, às vezes fica um espacinho no ar, porque a Sirlene é surda, ela que está buscando estruturar essa instituição, e está sendo traduzida pela Daniela. É tradução que fala, Daniela? Responde tu para mim. É tradução mesmo que fala?
em relação à linguagem de sinais, né? No momento é interpretação, diz a Sirlene, porque tá acontecendo simultaneamente. Ao vivo, perfeito. Se fosse um trabalho escrito, ou um trabalho que tem tradução. tempo, daí é uma tradução. Tá, maravilha. Enfim, eu venho de Tangará da Serra, lá tem uma entidade chamada ADATA, que há muitos anos recepciona esse público, junto com os cegos também, tem um trabalho muito lindo lá, e dos surdos. E recebe, oferta, inclusive, uma oportunidade de acesso diferenciado ao mercado de trabalho, a linguagem de sinais é trabalhada ali com cursos e etc. Eu realmente estou chocada de saber que não temos nada disso aqui em Sorriso. Realmente. O que você fala é muito, muito real para a gente. E, de fato, aqui a gente não tem, as pessoas não entendem. A gente vai às empresas, vai nas lojas, vai no banco. Não existe acessibilidade. Então, tem muito surdo que acaba ficando nervoso, até não consegue ficar ali naquele ambiente. A gente não tem, de fato, essa acessibilidade, né? Isso precisa ser compreendido por toda a população. E que coisa, né, Milena? A Milena chegou aqui conosco agora no estúdio também. É realmente uma exclusão dessas pessoas, né, Milena? Infelizmente. Marlene, eu tenho casos de pessoas com surdez na família. Inclusive, falo bastante alto justamente por conta do costume de falar alto, por conta de ter o avô, meu pai também é surdo, usa aparelho, mas mesmo assim tem a audição muito debilitada. E aí existe aquele que já nasce surdo e existe aquele que adquire a surdez. E quem adquire a surdez, eu vejo que tem uma dificuldade enorme em se adaptar, né? E, inclusive, a aprender as línguas de sinais. Então, a gente acaba tendo também essa dificuldade na comunicação. E eu falo com propriedade que meu pai, depois que se tornou surdo, ele mudou muito. Por quê? Porque ele se isolou, ele era uma pessoa muito alegre, brincalhão, ele era de contar piada. E a partir do momento que ele se tornou surdo, e as pessoas não entendiam o que ele estava querendo falar, ou ele não entendia o que as pessoas diziam para ele, ele ficava chateado, porque as pessoas riam dele, né? Uhum. E aí, porque ele não entendia o que estava sendo falado, e aí ele simplesmente se isolou. Então, a gente teve que, inclusive, trabalhar essa parte nele para ele voltar a conviver na sociedade, porque ele queria ficar isolado, a partir do momento que foi detectado a surdez nele. É tudo que nós não queremos, tudo que nós não queremos. Estamos aqui no Setembro Amarelo, falando de inclusão, de cuidado com a saúde. Estamos com o Setembro Verde, não é que fala de inclusão, é o verde que fala de inclusão. Mais uma campanha mundial que não é de sorriso, né? Que nós já falamos aqui no programa. E, de repente, a gente se depara aqui com essa realidade que realmente a população que é surda aqui em Sorriso, ela também acaba ficando muda em todos os aspectos, excluída e invisível, eu diria, né? O que você fala sobre isso para nós, Sirlene? Você se sente invisível também? E aí? É exatamente isso que acontece. Eu gostaria de conversar com mais pessoas, de ter contato com mais pessoas, mas a primeira reação das pessoas é medo. A segunda, a gente sente desprezo. Às vezes a pessoa dá, sabe aquele sorrisinho amarelo pra gente? Preconceito. E sai. Terrível. Muito preconceito. Não aceitam que a gente participe de determinados grupos. Muitas vezes a gente quer participar de uma conversa, tentar participar, e as pessoas, não, peraí. Não deixa a gente participar, então a gente acaba realmente se isolando. A minha família sabe língua de sinais, porque eu também já fui professora de língua de sinais, e eles, quando eu nasci surda, eles começaram a aprender a língua de sinais, começaram a ter esse esforço para conseguir se comunicar comigo. Então, eu sei que a realidade da minha família é diferente da realidade da família da maioria das pessoas surdas. Que precisa ser olhada, né? Hoje, inclusive, há pouco a gente estava com o Instituto IARI representado aqui, falando sobre a importância de ter um censo em Sorriso, que está sendo empurrado com a barriga já há alguns anos em relação a pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ninguém consegue me dizer quantos são, onde estão, quem são essas pessoas. Para vocês, isso também tem importância? Vamos ver o que diz para a gente sobre isso aqui a nossa convidada, Sirlene.
Eu acho que sim, quando a gente considera essas pessoas com deficiência, o cego, o deficiente físico, a gente precisa sim ter essa contabilização. Agora, um detalhe sobre a pessoa surda é que nem sempre a gente gosta de ser colocado ali no rol das pessoas com deficiência, né? Ah, sim. E porque tem uma questão de comunicação mesmo, né? E também uma questão de terminologia. Certo. Falar surdo-mudo. A gente não acha adequado, né, usar o termo mudo, porque não somos mudos. Então, a terminologia seria a pessoa surda, a pessoa com surdez. Então, e com relação a contabilizar, ter uma estatística, acho sim, de fato, que seria bastante importante. Nesse momento, o que a Sirlene precisa da nossa comunidade? Vamos perguntar para ela em relação a criar, fortalecer, estabelecer, de fato, essa associação. Então, o que eu percebo é que empresas, escolas, ambientes públicos de modo geral, né, saúde, educação, elas precisam se preocupar mais com, com a questão de inclusão. Como que de fato vão fazer essa inclusão? Assim, eu tenho disponibilidade para ajudar, a associação está disponível para ajudar, para mostrar para essas pessoas o que pode ser mudado, o que pode ser adaptado. Então, eu fico totalmente à disposição, seja de empresas, seja de órgãos públicos, para a gente trabalhar junto para fortalecer a comunidade surda e para, de fato, garantir os direitos da pessoa surda. Temos hoje um contato que as pessoas que nos ouvem possam buscar a Sirlene, talvez visitar, não sei, tem algum ponto já? Então, a gente tem a nossa rede social, que até pouco tempo atrás ela estava desativada, as pessoas não conheciam. Então, a gente precisa. A gente sabe que hoje a comunicação é feita por meio das redes sociais, né? Grande parte da comunicação é feita por meio das redes sociais. Então, a gente tem a rede social para ter esse contato, que está começando agora a ser divulgada. Então, caso queiram fazer contato com a associação, pode buscar a rede social. Como é que é o nome dessa rede social? Como a gente encontra ela no Instagram? É essa a rede que ela está referindo? Vamos descobrir. Vamos lá. Hoje nós temos uma página no Instagram e no Facebook não temos, só no Instagram. Então, quem quiser, procura pelo Instagram. Como é que procura lá no Instagram? Tem que deixar o nome dela no Instagram. É ASSOR, ASSOR, Associação de Surdos de Sorriso. Muito bem, É a sigla ASSOR. ASSOR, então, @ASSOR, lá no Instagram você vai encontrar a rede social que a Sirlene referiu aqui para quem quiser entrar em contato com ela. Mas o recado que eu percebo, que eu acho que ela veio para trazer mais que tudo, é que a gente consiga enxergar essas pessoas. É isso mesmo? Ou o que você quer deixar dito mais para a nossa comunidade, é que hoje é também o Dia do Surdo, né, no Brasil? Exatamente. A gente quer sensibilizar a sociedade, mostrar a nossa existência e mostrar que hoje é o dia do surdo e os surdos são perfeitamente capazes de viver em sociedade e de fazer o que qualquer outra pessoa ouvinte faz. A gente sabe que o dia 26 de setembro ele é um marco de luta, né? Ele foi criado como Dia do Surdo por ser um marco de luta, e essa luta vem de muitos anos, só que a gente não pode parar, a gente tem que continuar brigando, porque a gente precisa conquistar muitas coisas ainda. Muito bem, eu posso perguntar para você agora, Daniela, para você responder para a gente? Você que tem convivido com essa comunidade especificamente, o que você gostaria de dizer para Sorriso, para quem está nos ouvindo, para a região, nesse Dia do Surdo, em relação ao tema que nós estamos abordando aqui, Daniela? Bem, eu acho que assim como a Sirlene já falou, aqui em Sorriso precisa ter uma visibilidade, precisa ter uma atenção maior para a comunidade surda. Aqui é muito falha a questão da acessibilidade nos locais públicos, principalmente. Por exemplo, tem umas 2 ou 3 semanas atrás, a Sirlene precisou do Detran, não conseguiu se comunicar. Tem uma outra pessoa que precisava de um atendimento no CAPS e não tem intérprete para dar acesso. Então, são, às vezes, no posto de saúde.
eles não têm acesso, então é muito difícil. Então, eu acho que eles precisam de um pouquinho de atenção aqui em Sorriso. No seu olhar, isso é uma questão de formar mais pessoas que saibam falar esta língua ou de realmente o poder público se empenhar mais em deixar essa porta, essa janela aberta para eles? Eu acho que as duas coisas. As duas Precisa mais formação de profissionais, tanto intérpretes quanto professores surdos, que aqui em Sorriso não tem. E eu sou de um lugar onde professores surdos eram a maioria. Olha. Eu trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina e lá os professores são surdos, na área, né, de Libras, de letras. Sim, sim. E aqui em Sorriso não tem, eu acho que a Sirlene é a única que tem formação e tem a vice-presidente também, que é a Laís, também tem formação para trabalhar com Libras. Então, falta, sim, formação para as pessoas, mas também falta uma atenção do poder público. Diga, Porque a gente já viu várias vezes, inclusive a própria prefeitura, através, salvo engano, da Secretaria de Assistência Social, fornecendo esses cursos de forma gratuita, né? Porém, precisa ter o treinamento, o curso, e aí precisa ter esses profissionais nessas áreas. Contratarem eles para que eles possam estar ali disponíveis para um atendimento, né? Para um esclarecimento de dúvida, que pelo visto não é o que está acontecendo. Pode ficar à vontade, caso ela queira falar sobre também. A gente está aqui para ouvi-las. Vamos lá. O que eu sinto é que aqui em Sorriso, a grande maioria das pessoas que são ouvintes, que tem esse medo de se comunicar, alguns são abertos ali fazer uma comunicação por meio de gestos. E quando a gente encontra alguém que sabe língua de sinais, a gente conversa muito, a gente acaba se apegando. A Sirlene hoje trabalha num supermercado na parte administrativa e ela tem alguns colegas que têm uma relação muito boa, que acabaram ficando mais próximos e conseguem conversar, conseguem se comunicar. Mas lá dentro do trabalho. Agora, quando vai acessar um ambiente público, aí já fica mais difícil. E como as pessoas não têm contato com os surdos, elas ficam sim com medo, ficam receosas, acabam se afastando. Então, por isso que a gente quer que a associação sensibilize e que a sociedade entenda que pode sim conversar com a gente, pode estar aberta a conversar com a gente, a chegar mais perto, que isso é perfeitamente possível. E uma coisa que a gente fala também é que o surdo ele tem que ser protagonista da sua própria história. Porque muitas vezes tem umas pessoas que querem tomar a frente do surdo, querem fazer pelo surdo. E não é isso. Por isso mesmo o dia 26, né? Para mostrar essa luta do surdo enquanto protagonista. O que aqui em Sorriso, de fato, é muito difícil. Mas a gente sabe também que a passos de formiguinha a gente vai conseguindo mudar. A gente tentando, né, oferecer palestras, conversas e estando sempre juntos. E o surdo, de fato, ele tem que estar sempre arregaçando as mangas e sempre buscando ser o protagonista da sua própria história. Que bom. Fala, Seria sonhar demais nas escolas terem a língua de sinais como matéria para os alunos desde pequeno? Então, eu acho que na sala de aula, quando tem o aluno surdo, eu acho que ok. Agora, se não tem um aluno surdo, é mais difícil, porque as pessoas acabam ali não dando a importância devida. Agora, quando tem o aluno surdo, é importante a língua de sinais, é importante os professores conhecerem o modo com que o surdo aprende. O surdo não aprende como uma pessoa ouvinte, o surdo não está ouvindo as palavras para aprender a escrever. Então, tem que ter toda uma adaptação para que esse surdo seja alfabetizado em língua portuguesa, porque a primeira língua dos surdos é a língua de sinais. E os professores, como eles não conhecem a comunidade surda, como eles não conhecem as características dos surdos,
eles tendem a tratar os surdos como ouvintes na sala de aula. Então, os surdos vão ter mais dificuldade para aprender, mais dificuldade para se alfabetizar em língua portuguesa. E aí a inclusão fica só no papel. Gente, é triste, né? Meninas, eu preciso agradecer, quero parabenizar pela luta, né? Sirlene, a gente sabe que não é fácil e sempre terás aqui um espaço, será sempre bem-vinda ao espaço aqui da Sorriso FM e agradecer a Daniela também, né, por ter intermediado esse momento aqui. É o Dia do Surdo, para quem em casa, de repente, ouviu aí uns espaços em branco, nós estamos fazendo ao vivo essa entrevista, não é com a Sirlene, que é surda, e a Daniela está fazendo a tradução simultaneamente. É um desafio para nós aqui também. Então, muito obrigada a vocês duas aí e ao nosso ouvinte por estar conosco também. Daniela, algo mais que a Sirlene queira dizer, a Daniela queira dizer, fiquem à vontade. Agradeço esse espaço aqui na rádio, realmente fiquei muito feliz, porque a gente consegue conversar um pouquinho e mostrar a importância da nossa associação, apresentar a nossa associação para a comunidade, que a gente sabe da audiência que a rádio tem. E as pessoas que estão em casa, de repente, elas estão ali um pouco assustadas de fato. Mas não fiquem, gente. Se aproximem da gente, conheçam a nossa associação. É perfeitamente possível que todo mundo possa viver em sociedade, possa viver junto, possa se adaptar. É perfeitamente possível. Então, muitíssimo obrigado pelo espaço. Obrigada a você também, Daniela, pelo empenho de estar aqui fazendo essa tradução para a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade.